Olá, muito bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Já se inscreva nesse canal se você é aposentado, pensionista e quer saber mais sobre os seus direitos. Pessoal, estou aqui em Brasília, na frente do STF e também, olha só, Praça dos Três Poderes, porque é o STF Poder Judiciário, aqui Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, onde o presidente Jair Bolsonaro trabalha, e aqui o Congresso Nacional, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Pessoal, eu estou aqui justamente para responder uma dúvida. Será que o presidente Jair Bolsonaro pode negar a revisão da vida toda? Tem muita gente aqui, o pessoal da escola e tudo mais. Teve um casal de idosos que me reconheceu aqui. Então, pessoal, eu vim aqui só para fazer essa entrada aqui, mas eu vou para o estúdio para trazer mais informações para vocês, tá bom, pessoal? Estamos juntos. Será que o presidente Jair Bolsonaro pode negar a revisão da vida toda? É o que nós vamos ver com argumentos jurídicos. Isso aqui não é um canal político, isso aqui só visão jurídica, então conto com vocês. Um grande abraço, acompanha com a gente e depois me diz o que você acha. Comenta, que a sua participação é muito importante. É isso aí, pessoal, e já vamos para a palavra do dia, direto do estúdio aqui. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Comente amém para a palavra de hoje, Filipenses. E é isso mesmo, pessoal. E vamos ver aqui, será que o presidente Jair Bolsonaro pode negar a revisão da vida toda? Ah, pessoal, é o que nós vamos ver aqui direto da Constituição Federal, das atribuições do presidente da República. O artigo 84 da Constituição traz as atribuições, as competências privativas do presidente da República. Então, isso aqui vale tanto para o atual presidente como para todos os que já vieram, como os que ainda vão exercer esse cargo, tá certo? Então vamos ver se está, dentro das funções dele aqui, se ele pode negar a revisão da vida toda. Vamos acompanhar aqui, pessoal. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 1º. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Até aí, tudo bem, O ministro da Educação, ministro da Economia, ministro... Perfeitamente. Isso aí qualquer presidente realmente faz tranquilo. Isso aí, talvez mais o Ministério do Trabalho e Previdência e Ministério da Economia, que teria a ver com a revisão da vida toda, mas não influi diretamente. Vamos continuar então. Inciso 2º. Exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Perfeitamente. 3º, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, o que ele pode fazer, O que é o processo legislativo? Legislar, criar leis. Então, ele pode instituir uma medida provisória, que será depois apreciada pelo Congresso, mas até aí, se ainda fosse uma discussão se ele poderia instituir por medida provisória uma revisão da vida toda para considerar, isso seria outra discussão, mas estamos vendo que negar por enquanto não. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, existe até um projeto de lei, e eu vou tratar isso nos próximos vídeos, para a gente não perder o foco. Existe um projeto de lei que visa incluir as contribuições anteriores a 94 de forma até forçada, se for mais vantajosa, porque a lei já dizia isso, e aí nós sabemos que foi o INSS que não respeitou, que deu uma interpretação própria à lei de uma regra de transição, ou seja, a lei estava lá para ser aplicada quando fosse mais vantajosa.
Quem errou nessa interpretação foi o INSS. Mas existe sim um projeto de lei que visa deixar com palavras bem claras, de forma que o INSS não tem como se esquivar dessa responsabilidade. E aí sim, se fosse aprovado esse projeto de lei, claro que precisaria tramitar pelas duas casas do Congresso, né? E aí também, aí que ele iria para a sanção ou veto do presidente da República. Aí daria para falar diretamente que ele poderia negar. Mas vamos continuar aqui. Ele pode também, segundo o inciso 5º, vetar projetos de lei, total ou parcialmente. É isso que nós vemos, né, pessoal? Isso aqui é uma verdadeira aula de direito constitucional, porque nós vemos isso na prática, né? Ah, foi aprovado. Ah, o presidente vetou. Ah, o presidente vetou parcialmente, vetou totalmente. Esse veto ele ainda pode ser derrubado no Congresso, tá? Mas isso fica um assunto para outro vídeo também, para a gente não perder o foco. Inciso 6º, ele pode dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Beleza? Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, né? Se tem cargo vago, ele pode extinguir por conta própria. Inciso 7º, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Então, as relações do Brasil para fora, né? Com os outros países. Inciso 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então ele quer participar de uma convenção, né, de um determinado país ou um grupo de países, o BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China, o Mercosul. Então ele pode sim fazer essa participação, mas vai ter o referendo do Congresso Nacional. Vamos continuando. Inciso 9º, decretar o estado de defesa e estado de sítio. Isso são situações excepcionais, né, pessoal? E vamos seguindo aqui. Decretar e executar a intervenção federal. Isso aqui o Michel Temer fez lá no Rio de Janeiro, vocês lembram, quando ele era presidente? Vamos seguindo aqui, inciso 11º, inciso 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Então, plano de governo, sempre que começa uma sessão legislativa, até aí, tranquilo. Olha só, inciso 12, hein? Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Então, aquela questão lá do Daniel Silveira, né? A Constituição traz que ele pode sim conceder o indulto, tá? E não é o assunto deste vídeo, né? Mas já fica aí que a Constituição traz essa possibilidade. O que se discutiu é, será que ele poderia entrar nesse mérito do Daniel Silveira e tudo mais? E só para quem não acompanhou nossos outros vídeos, o STF ele tem uma decisão sobre o mérito do indulto do presidente. No caso lá do Michel Temer, ele fez um indulto que foi considerado muito bonzinho. A própria PGR, Procuradoria-Geral da República, se posicionou, né, entrou no STF para anular esse indulto do Michel Temer, porque foi muito bonzinho com os crimes de colarinho branco, né, que pessoal lá do Petrolão, Mensalão, Lava Jato, ele concedeu indulto para todo mundo, né, ou seja, a sentença no seu efeito penal não existe mais, foi extinta a punibilidade. Então o pessoal que ia ficar preso já não ficou mais. E aí a Procuradoria-Geral da República entrou, né, no STF, falou, não, mas tá muito bonzinho. E o STF decidiu naquela ocasião que vai ao tempero do chefe. Tá na Constituição que o presidente pode conceder indulto, se ele quer ser mais bonzinho ou menos bonzinho, isso aí é com ele. O STF, né, de forma até assim, respeitando os três poderes, né, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. Ele falou, olha, não é que a gente concorde com esse indulto, mas é que existe a separação dos poderes e nós não vamos interferir. Os poderes são independentes e harmônicos entre si.
Vamos ver como o STF vai se posicionar aí nesse caso do Daniel Silveira, mas se ele for seguir a própria jurisprudência dele, né? Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Isso aí, mais uma competência privativa do presidente. Nomear, após aprovação pelo Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores dos territórios, procurador-geral da República, o presidente, os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Isso aí nós vimos recentemente em 2 casos, né? O Nunes Marques e o André Mendonça. Então ele nomeia após aprovação pelo Senado. Então olha só, o Senado faz aquela sabatina. Tanto é que na época do André Mendonça demorou bastante e tudo mais. Mas isso aí realmente também está na Constituição, pessoal. Inciso 15º, inciso 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do TCU, Tribunal de Contas da União. Até aqui não vimos nada que ele possa negar a revisão da vida toda. Vamos seguindo. Inciso 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nessa Constituição e o advogado-geral da União. Então, o presidente que nomeia o AGU, o advogado-geral da União. Vamos seguindo. Nomear membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º. Inciso 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Beleza. Inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, se der uma louca, não só nesse qualquer presidente, né? A gente está falando do direito constitucional, não estamos falando de politicagem aqui, mas só para você saber, né? Com esse caso aí, será que ele pode declarar uma guerra assim, tirar da cabeça? Ah, estamos em guerra. Calma, porque o Congresso Nacional vai ter que aprovar isso aí. Então não cabe a uma só pessoa declarar a guerra de um país inteiro, entenderam? Inciso 20, celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Inciso 21, conferir condecorações e distinções honoríficas, né, de honra, perfeitamente. Inciso 22, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Tranquilo, até aí não diz respeito à revisão da vida toda. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nessa Constituição. Então ele tem que enviar ao Congresso plano plurianual, projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que vai falar como que vai ser o orçamento. Vai criar cargo público? Como é que vai ser o orçamento para cada setor? Inciso 24. Prestar anualmente, né, todo ano, ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Nós já tivemos problema com prestação de contas de presidentes passados, né, pessoal? Vocês lembram aí até o que deu. Inciso 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Então é ele que faz o provimento e a extinção. Inciso 26. Editar medidas provisórias com forças de lei no termo do artigo 62. Medidas provisórias, beleza. Inciso 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Inciso 28. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional. E aqui ele vai poder delegar algumas atribuições, né? Depois o artigo 85 já vem falando dos crimes de responsabilidade, caso que ele poderá sofrer o impeachment e tudo mais, como que vai ser esse processo de impeachment. Isso aqui, se vocês quiserem, pode ficar para um outro vídeo. Mas o que a gente tem, então, que a Constituição ela não traz nenhuma hipótese, né, de que ele possa sustar uma decisão judicial, não traz nenhuma hipótese que ele possa interferir no poder judiciário. Então, pessoal, temos o seguinte: uma vez decidido pelo STF, a maioria dos 6-5, essa decisão ela deve ser respeitada, ela deve ser cumprida. Então, temos diante disso que não cabe, né,
uma interferência, não pode haver interferência. E o que nós temos também, pessoal, é que temos que lutar para que esse destaque seja derrubado o quanto antes. Ou, se na remota hipótese de não ser derrubado o pedido de destaque, para que seja mantido o voto do Marco Aurélio e que seja retomada a votação quanto antes, para que se confirme a maioria de 6-5 e que paguem os aposentados, não é verdade? Pessoal, ficou alguma dúvida? Comenta aqui que eu vou fazendo mais vídeos, vou fazer até live sobre isso, tá certo? E quero que você comente aqui. Se você assistiu o vídeo até o final, você já mostrou que é comprometido. Então comenta aqui, eu quero a revisão da vida toda já. É direito e não esmola. Juntos somos mais fortes. Que Deus te abençoe. Deixa o like para esse vídeo chegar a mais aposentados e pensionistas. E inscreva-se nesse canal, né, pessoal? Inscreva-se nesse canal, é muito importante você se inscrever para continuarmos lutando juntos. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.